Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Um bom dia, que bom que mais uma vez podemos estar aqui e ter esse tempo de celebrar culto ao nosso Deus. É na certeza de que Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, está presente conosco, com você e na sua casa, que nós também celebramos e realizamos esse culto. E nós queremos dar início a ele lembrando uma palavra bíblica, palavra de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, onde Jesus diz o seguinte: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Estimados, hoje à noite nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas a Bíblia ela nos leva a uma decisão. A palavra de Deus ela nos chama a uma decisão. O relacionamento com Deus nos chama a uma decisão. E aqui Jesus coloca essa decisão para os discípulos. O que vale mais a pena? Ganhar o mundo inteiro, conquistar todos os sonhos, todas as ambições, ou receber a vida verdadeira, a vida eterna, a vida oferecida por Deus? De que adianta conquistar esse mundo inteiro e de repente perder aquilo que é mais precioso, esse presente de Deus dado a nós imerecidamente? Essa é a pergunta de Jesus, e como eu disse, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no nosso culto essa noite, mas é com essa palavra que nós iniciamos, e com essa palavra nós também já queremos ir refletindo. Eu te convido, assim como tu estás, baixa a tua cabeça, nós queremos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos de forma toda especial por mais uma semana, por mais um dia de vida. Obrigado por essa oportunidade que temos de estar aqui reunidos, ó Deus. Estar na Tua presença, mesmo à distância, Deus. Podermos ouvir da Tua palavra, podermos refletir sobre ela. Podermos, ó Deus, ainda te louvar e ainda falar contigo. Obrigado porque Tu nos presenteia com esses momentos. Que Tu cuide de nós, ó Deus, e venha sobre nós com o Teu Santo Espírito nessa manhã. Que a Tua palavra, ó Deus, ela seja aqui pregada e anunciada e que também ela possa encher e tocar o nosso coração. Assim, ó Deus, nós te pedimos e tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar para lembrar já alguns avisos, de forma bem rápida, bem breve. Terça-feira à noite, 19h30, nós temos estudo bíblico ao vivo, lá pelo YouTube. Então, tem sido um tempo bem legal, um tempo bem diferente para nós, mas um tempo bem legal. De mesma distância, a gente poder ouvir e refletir sobre a palavra de Deus e conversar sobre essa palavra, tem sido um momento bem especial. Fica esse convite, já coloca lá na tua agenda, terça-noite, estudo bíblico. Além disso, no sábado à noite, também nós temos encontro de jovens aqui na comunidade Martin Luther. Tem sido um tempo também muito especial, né, de estar aqui com os jovens, né, um tempo de crescimento, um tempo de brincadeiras, um tempo também de experimentar aqui da palavra de Deus e ouvir um pouco mais sobre quem é esse Deus que tanto nos ama. Fica esse convite para você jovem e o incentivo para você pai, para você avó, padrinho, madrinha que tem aí filhos, netos, afilhados jovens.
incentivem eles a participarem. E além disso, domingo que vem, novamente, temos culto, tanto na comunidade Martin Luther, quanto na comunidade em Atalanta, às 9 horas da manhã. Fica esse convite para você. E eu não tenho mais avisos, já chega. Mas antes da gente cantar a próxima música, enquanto a gente canta a próxima música, eu já quero te convidar a você ir abrindo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. É o texto que a gente quer olhar nessa manhã. Daniel, capítulo 3, vai abrindo, enquanto isso nós queremos louvar a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem aqui conosco. Estimados, nós chegamos às eleições. Talvez você já foi votar, talvez você ainda vai, dependendo da hora que você está assistindo aqui o culto. Nós já falamos um pouco sobre isso nos últimos cultos, também um pouco nos últimos estudos bíblicos, sobre também o tamanho da responsabilidade que nós temos nas nossas mãos em eleger prefeito e vereadores para administrarem o município pelos próximos 4 anos. Nós vimos isso a partir do exemplo do profeta Daniel, e hoje, como eu disse antes, nós queremos mais uma vez olhar para o profeta Daniel. Ou melhor, hoje de manhã, não necessariamente para o profeta, mas lá no livro de Daniel, nós queremos olhar um acontecimento e algo que marcou a vida dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você tem a sua Bíblia aberta já em Daniel capítulo 3, novamente nós não vamos ler aqui todo o capítulo, mas eu quero destacar contigo algumas questões interessantes e fica o convite e o desafio para você ler todo o livro de Daniel aí na sua casa durante a semana. Mas se a gente olha para os 2 primeiros capítulos de Daniel, que a gente viu já nos últimos 2 cultos, nós temos ali relatos de confiança em Deus, de compromisso com o Senhor, e ao mesmo tempo também de compromisso do Senhor com o seu povo. Nós vemos ali relatos de misericórdia, de amor, de graça, de perdão, mesmo diante de um povo rebelde, um povo que não ouviu os profetas, um povo que sofreu a ira e o castigo de Deus. Nos 2 primeiros capítulos de Daniel, nós vemos ali um Deus presente, um Deus que acompanha o seu povo e que está presente com o seu povo, mesmo longe do templo, mesmo longe da cidade santa. Um Deus que age concretamente na história do seu povo, e por esse motivo, também Daniel, seus 3 amigos e muitas outras pessoas continuam vivos, são vítimas novamente dessa graça imerecida de Deus. Nesses primeiros capítulos, nós conseguimos perceber um Deus que faz milagres e maravilhas na história do seu povo, mas, ao mesmo tempo, também um Deus bondoso, de misericórdia, que é soberano, que é o Todo-Poderoso.
E nesse terceiro capítulo de Daniel, nós temos aqui uma situação bastante interessante. Os versículos 1 a 6, eles dizem o seguinte, eu quero ler contigo. O rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. E ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ele ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todas as autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia. E aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, se ajoelhem todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua, será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Talvez, assim como Daniel na cova dos leões, esse seja um dos relatos mais conhecidos do livro de Daniel. Os 3 jovens na fornalha acesa. Nós temos aqui Sadraque, Mesaque e Abednego numa situação bastante delicada, numa situação limite, uma situação de vida ou morte. De um lado nós temos a ordem do rei, de que todos os governantes e autoridades deveriam adorar a estátua de ouro que ele havia feito. De outro lado, nós temos um Deus presente, maravilhoso, que diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da escravidão, e por isso tu não farás outros deuses além de mim. Não farás imagens e esculturas, não as adorarás e não lhes prestará culto. Esse é o primeiro mandamento, conforme Êxodo 20. E diante dessa situação, o que fazer? O que você faria se estivesse no lugar desses jovens? Adorar a estátua do rei e de repente garantir mais uns dias de vida? Ou ser fiel ao compromisso com Deus e confiar nele, correndo um risco altíssimo de ser queimado vivo? A gente não precisa parar e pensar muito para chegar à conclusão de que a primeira opção é mais fácil. A primeira opção é muito mais simples, é muito mais garantida. Se ajoelhar e adorar a estátua do rei e continuar vivo. Era a melhor opção, a opção mais fácil. Mas não é a opção que aqueles jovens escolheram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidem se manter fiéis ao Deus Altíssimo. E por esse motivo eles são acusados de rebeldia contra o rei. São condenados a serem jogados vivos numa fornalha. Eles recebem mais uma chance de voltarem atrás na sua decisão, mas eles não fazem isso. A resposta deles para o rei nós encontramos lá nos versículos 16 até 18, que dizem o seguinte: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem nós adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, o rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. A decisão desses 3 jovens é uma decisão que reflete confiança em Deus, fidelidade em Deus, compromisso, mesmo sendo a decisão mais difícil. Uma decisão que deixa o rei extremamente irritado, furioso, vermelho de raiva. E meus queridos, a caminhada com Deus, a palavra de Deus nos chama a uma decisão. Uma decisão muito parecida com essa e quase que diariamente. Precisamos colocar na balança aquilo que realmente é mais importante. Nós precisamos parar e pensar o que realmente nós não podemos abrir mão. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que estiveram nessa situação, que precisaram decidir entre o relacionamento e o compromisso com o Senhor e qualquer outra coisa.
Olhemos, por exemplo, para Abraão, um homem já com uma boa idade, chamado por Deus, para sair da sua terra, sair do meio da sua família, dos seus parentes, e ir para uma terra desconhecida. E Abraão então vai sem saber aonde ia parar, sem saber quando ia chegar, sem saber aonde ia repousar na noite seguinte. E Deus então lhe faz uma promessa e diz: Abraão, tu vai ter filhos. E Abraão espera muito tempo por um filho. E quando esse filho vem, depois de um tempo, Deus diz a Abraão: agora eu quero ele de volta. Gênesis 22 nos traz esse relato, onde Deus diz: Abraão, eu quero o teu filho Isaque de volta. Afinal de contas, fui eu quem dei ele. E Abraão vai disposto a sacrificar Isaque, a abrir mão do seu filho amado, para não abrir mão do relacionamento com Deus. E nós temos muitos outros exemplos na Bíblia, mas para que exemplo melhor do que Jesus? Que abriu mão de tudo, abriu mão da honra e da glória de ser o Filho de Deus e o próprio Deus, abriu mão da sua vida em obediência ao Pai, para cumprir a sua missão, para fazer a vontade do Pai. Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram serem queimados vivos, a quebrarem o relacionamento e o compromisso com o Senhor. O que é que nós não podemos abrir mão? O que realmente é essencial? Ganhar o mundo inteiro, conquistar todos os nossos sonhos, atingir todas as nossas ambições, num mundo que vai encontrar o seu fim? Acumular bens que são descartáveis ou de fato receber a vida eterna oferecida por Deus? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Onde está aquilo que é mais precioso para nós? A pergunta de Jesus aos discípulos é uma pergunta feita para nós. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? O quanto nós estamos dispostos a abrir mão nesse mundo para não abrir mão da vida eterna oferecida por Deus? Meus queridos, pensem sobre isso. Porque há pessoas abrindo mão da vida eterna ao lado de Deus, abrindo mão da eternidade, por causa desse mundo, por causa de riquezas, de tesouros, que esse mundo oferece, mas que a ferrugem, os cupins, o tempo e a morte destroem. Eu não digo que na caminhada com Deus a gente não pode ter sonhos e não pode realizar sonhos. A questão não é essa. A questão é aqui o quanto nós estamos dispostos a abrir mão e de repente a sacrificar nesse mundo para a gente permanecer fiel, comprometido com o Senhor, com esse Deus que tanto nos amou, com esse Deus que é fiel a nós, que não nos abandona, que não falha. Talvez muitas vezes a gente precise remar contra a maré, andar por caminhos mais difíceis e mais longos em obediência a Deus, se colocar contra padrões de um mundo mau e perdido no pecado. Mas tenha certeza de que é uma corrida, é uma caminhada que não será em vão. Por isso, pare e pense, o que de fato nós não podemos abrir mão? O que de fato é essencial? O que é insubstituível? O que nós podemos sacrificar e o que não dá para sacrificar? Pare e pense sobre isso. Uma segunda questão que eu quero destacar sobre esse texto é que quando Nabucodonosor ele manda jogar os jovens na fornalha, esse rei ele também questiona, afinal de contas, qual é o Deus que vai poder salvar vocês do fogo? Porque revelações é uma coisa, agora proteger vocês de fogo, proteger vocês de labaredas, aí é outra história. É um questionamento que coloca em xeque a confiança daqueles jovens e um questionamento que coloca em xeque até onde vai o limite de Deus. E para surpresa e espanto de todo mundo, os 3 jovens são jogados dentro da fornalha e caminham por lá como se nada estivesse acontecendo. Eles não se queimam, eles não saem com cheiro de fumaça.
Mais uma vez, Deus se mostra um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus presente e um Deus sem limites. Ele é o Deus Todo-Poderoso e todas as coisas estão debaixo do seu domínio. E é diante desse acontecimento maravilhoso que o rei chega a uma conclusão muito interessante, que eu ainda quero ler contigo, os versículos 28 e 29. Nabucodonosor, ele diz o seguinte: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era os deles. Por isso eu ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada. Pois não há outro Deus que possa salvar como esse. Estimados, Nabucodonosor, um rei cruel, um rei terrível, um rei que escravizava povos, um rei que destruiu Jerusalém, que levou todo aquele povo como escravo. Chega um momento em que ele percebe que o Deus daqueles jovens não é qualquer um, mas é o Deus Altíssimo, um Deus que salva como nenhum outro pode salvar, um Deus fiel. E disso eu quero destacar duas questões. A primeira é que Deus é um Deus todo-poderoso, que pode fazer milagres em meio ao seu povo. Um Deus que não tem limites, que fez maravilhas na história do seu povo, que fez mulheres estéreis engravidarem, que abriu o mar vermelho para o povo passar, um Deus que fez pão cair do céu e água sair das pedras. Mas além de ser um Deus todo-poderoso, é também um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que cura doenças, um Deus que alimenta famintos, que expulsa demônios, que liberta da escravidão do pecado e oferece uma nova vida. Uma vida marcada pelo Espírito Santo, uma vida comprada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. É um Deus que sim se importa conosco, que faz e pode fazer milagres e maravilhas na minha e na tua vida. Mas o nosso compromisso com Ele não deve depender daquilo que Deus pode nos dar em troca. Afinal de contas, isso é barganha. O objetivo é seguir os passos, seguir o exemplo daqueles 3 jovens, que dizem: se Deus quiser nos salvar, Ele pode. E se Ele não nos salvar, ainda assim nós vamos continuar fiéis a Ele. Entende? O nosso compromisso com esse Deus que tanto nos ama não deve depender daquilo que Deus pode fazer, não deve depender daquilo que Deus pode me dar, mas é um compromisso de gratidão por aquilo que Deus já me deu. O perdão, a reconciliação, a vida eterna. Mesmo que Ele não nos dê mais nada nesse mundo, ainda assim continuemos firmes. Continuemos confiantes e comprometidos, afinal, eu novamente lembro que esse mundo ele é passageiro. E o essencial, o mais importante, aquilo que não tem fim, que é insubstituível, aquilo que nós não podemos abrir mão, Deus já nos ofereceu gratuitamente. E por isso louvemos a Ele. E a segunda questão é que se a gente continuasse lendo ainda o capítulo 4, nós veríamos que lá no final do capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele louva, agradece, ele rende glórias ao Deus Altíssimo, ao Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Um Deus que ele conheceu por meio das ações de Daniel e dos seus amigos, por meio do seu testemunho, por meio daquilo que Deus fez na vida desses jovens. E se você lembra lá de Atos, capítulo 1, o relato de antes de Jesus subir aos céus, Ele deixa uma missão para os seus discípulos, para os seus apóstolos, uma missão para cada um de nós. Vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até nos confins da terra, até nos lugares mais distantes da terra.
Meus queridos, a nossa missão aqui nesse mundo é fazer como Daniel fez. Viver uma vida de confiança e gratidão a Deus, de tal forma que, mesmo sem usar palavras, as pessoas olhem para nós, olhem para a nossa vida, para o nosso exemplo, para aquilo que Deus tem feito em nós, por nós, através de nós e às vezes apesar de nós, e também possam concluir: esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus Altíssimo, esse é o Deus que salva como nenhum outro. Por onde nós formos, que o amor de Deus, que a sua graça, a sua misericórdia, possam ser percebidos e experimentados através de cada um de nós. Sejamos sal e luz nesse mundo. E que o Senhor Deus, Ele nos use para que mais pessoas possam encontrar esse único caminho que leva ao Pai. Esse caminho de liberdade, de reconciliação, esse caminho de perdão, de misericórdia, de graça imerecida. Que Deus nos abençoe. Amém. Baixa a tua cabeça, vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós chegamos mais uma vez na tua presença. E primeiramente, ó Deus, em gratidão pela tua palavra, por essa palavra que fala conosco, essa palavra que fala, ó Deus, para dentro da nossa realidade, daquilo que nós temos vivido. Obrigado, ó Deus, porque tu não desistes de nós, mas tu continuas sendo um Deus fiel, um Deus comprometido conosco. Nós te louvamos por isso. E também, ó Deus, queremos chegar na tua presença em confissão e arrependimento, ó Deus, porque tu sabe que muitas vezes temos falhado contigo. Muitas vezes, ó Deus, nós temos te deixado de lado, muitas vezes nós temos escolhido outras coisas. Temos colocado, ó Deus, outras prioridades e o relacionamento contigo muitas vezes tem ficado de lado, e por isso nós te pedimos. Continua olhando para nós com graça e com misericórdia. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas e nos concede do teu perdão. Nos concede, ó Deus, mais uma vez, dessa graça imerecida. Santo Deus, nesse dia nós ainda queremos te pedir, por esse tempo de eleições, ó Deus, que aqueles que forem eleitos, aqueles representantes, aqueles governantes, ó Deus, prefeitos, vereadores, que tu esteja usando cada um deles, ó Deus, para que eles também façam a tua vontade nesse mundo. Que ali, ó Deus, nesses cargos, eles possam também te servir. Que nesses cargos, ó Deus, eles possam fazer o que é melhor para todo o povo. Que tu dê sabedoria e orientação, ó Deus, para cada um. E assim, ó Deus, nós também te pedimos pela semana que vem pela frente, pelo nosso trabalho, pelas nossas preocupações, ó Deus, por aquilo que pesa sobre nós e que machuca o nosso coração, pela nossa família e amigos, ó Deus. Tudo isso nós entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Um abençoado dia ainda, uma abençoada semana, que nós possamos ficar e estar debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus. Eu te convido a encerrarmos esse culto cantando mais uma música. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal.
sempre te amarei, eu te servirei para sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Sempre te amarei, eu te servirei para sempre.